Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, queridos irmãos, nós vamos ver uma situação já desde o início de um conflito que não foi único e não foi o primeiro ministério de Jesus com um grupo de fariseus, um grupo religioso, um grupo de homens da autarquia, autoridades no Sinédrio. Nós vamos ver que Jesus vinha de uma longa jornada com seus discípulos. O capítulo 11 mostra isso, tanto o versículo 1 do capítulo 11 quanto o versículo 7 mostra que Jesus vinha caminhando e passou por muitas cidades, por muitas aldeias, com os seus discípulos, pregando o Evangelho. Então, ele está ensinando e trazendo suas novas doutrinas. Porém, quando inicia-se o capítulo 12, agora o dia da semana é um sábado, e o versículo 1 diz que os discípulos tiveram fome. E tendo os discípulos fome, começaram a colher espigas e a comer. Então, vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Então, Jesus vai explicar aos fariseus, já no versículo de número 4 e 5. No versículo 4, Jesus vai trazer à memória dos fariseus uma situação de quando Davi comeu nos pães da proposição que estavam na casa de Deus, junto com alguns de seus soldados, porque na ocasião era o único alimento disponível. E Jesus vai lembrar que nada aconteceu com eles, Deus não os puniu por isso. Nós vamos entender nas explicações de Jesus o porquê. No versículo de número 5, Jesus também vai usar o exemplo de que os sacerdotes que estão no templo, num dia de sábado, também ficam sem culpa. E também vai trazer estes ensinamentos para mostrar que o que há de maior valor diante dos olhos de Deus, versículo 7, é a misericórdia e não o sacrifício. Ou seja, será que Deus priorizaria mais os pães da proposição que estavam no templo, que seriam substituídos no dia seguinte, porque todos os dias os pães eram para ser substituídos? Então, o pão que é substituído vale mais do que a vida dos seus servos? Ou o sacerdote que tinha que imolar algum animal para o sacrifício, e imolar o animal era também considerado um trabalho, mas ele tinha que fazer isso. E a pessoa que ofereceu o animal, que precisaria de perdão, ou seja, precisaria de misericórdia, não poderia alcançar a misericórdia, porque um sacerdote não poderia imolar um animal, porque era sábado. Ou, por exemplo, o sacerdote que trabalhava fazendo a circuncisão das crianças, dos nascidos, pela lei, a criança tinha que ser circuncidada ao 8º dia, e às vezes esse 8º dia do seu nascimento coincidia com um sábado. E se o sacerdote fizesse aquele procedimento, ele ia morrer porque estava fazendo isso no sábado.
Então Jesus está trazendo esses aspectos para os fariseus, para que eles entendessem que a misericórdia precede o sacrifício. Jesus está trazendo passagens do Antigo Testamento das quais os fariseus conheciam muito bem, e ele faz menção específica de Oséias capítulo 6, versículo 6, Miqueias capítulo 6, versículo 6, 7 e 8. Dizendo que está escrito no mesmo livro da lei que os fariseus seguiam, está escrito também que o Senhor, antes do sacrifício, ele quer a misericórdia. E que misericórdia estava havendo aqui, por parte dos fariseus, com relação aos discípulos de Jesus que estavam caminhando com Jesus já por muito tempo e tiveram fome, e havia algumas espigas disponíveis, eles escolheram e comeram, mas não poderiam, tinham que morrer de fome. Aonde está a misericórdia dos fariseus? É esse aspecto que Jesus está querendo trazer. E ele vai encerrar este assunto no versículo 8, dizendo que ele é maior, ele é superior, ele é Senhor do sábado. Aleluia. Amém. Bendito Deus. Mas isto não foi suficiente para os fariseus. Estas interpretações de Jesus não foi suficiente para esses homens que se achavam donos da verdade, se achavam únicos detentores da lei dada por Deus. Mas Jesus então prossegue a jornada. Versículo 9 diz: e partindo dali, ou seja, vão caminhar, vão andar. Eles chegaram então na sinagoga, e nessa sinagoga havia um homem que tinha uma das mãos mirradas. Lembrando que o dia é o mesmo, ainda é sábado. E aí no versículo 10 nós vamos ver revelada a intenção verdadeira dos fariseus, que não era, na verdade, guardar a lei ou cuidar para que ninguém pecasse, com preocupação com a pessoa que poderia incorrer no pecado, na verdade. Não. O versículo 10 diz que eles, os fariseus, para acusarem Jesus, o interrogaram. Veja bem, esta era a intenção. Ficar fazendo pergunta para Jesus, para de repente Jesus cometer algum erro, para eles terem motivo para acusar Jesus. Esta era a intenção. A intenção deles não era guardar a lei, cumprir a lei, ou agir com misericórdia, ensinando a lei ao próximo, dizendo para a pessoa: não faça isso porque está errado, você vai estar pecando se agir assim. Não era essa a intenção dos fariseus. Os fariseus queriam encontrar um motivo para acusar Jesus. Então eles perguntaram para Jesus antes de Jesus operar a cura. Como se Jesus fosse se intimidar com esse tipo de abordagem. Então perguntaram se podia se curar no sábado. Versículo 10 diz: é lícito curar nos sábados? Eles perguntam para Jesus. Então Jesus, nos versículos 11 e 12, vai lhes apontar a hipocrisia deles, diante de valorizar mais a um animal que a uma pessoa, mostrando mais uma vez que o que faltava neles era a misericórdia. Então Jesus disse: se vocês tiverem um animal e esse animal cair num poço, no dia de sábado, vocês vão tirar o animal de lá. Agora, fazer a mesma ação para uma pessoa, daí não pode, é proibido. Daí a lei condena. Então Jesus está publicando, está tirando de dentro do coração dos fariseus a intenção escondida que eles possuíam.
Então ele vai concluir esta questão dizendo que em nenhum lugar da lei, é isso que Jesus quis dizer com a interpretação dele, em nenhum lugar da lei vai estar escrito que é proibido fazer o bem no sábado. Que você não pode praticar uma boa obra no sábado. Dito isto, no versículo 13, Jesus curou o homem. Jesus curou o homem. Jesus não se intimidou. Estas coisas não limitam o nosso Cristo. Esse tipo de atitude não consegue inibir a ação do nosso Deus. Então eles tentaram, antes da cura, intimidar Jesus. Para eles, meus irmãos, a situação daquele homem que tinha uma das mãos mirradas, para eles, tanto faz como tanto fez. A vida daquele homem, para eles, não importava o mínimo. Mas graças a Deus que Jesus olha com um olhar de misericórdia. Glória a Deus. Graças a Deus que o que faltava de misericórdia nos fariseus soberjava em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Misericórdia que Jesus teve, misericórdia daquele homem. E não deixou-se, portanto, se intimidar com aquela inquirição dos fariseus. Mas, queridos irmãos, o versículo 14 mostra que nada do que Jesus até agora havia dito para eles, tanto com relação ao exemplo de Davi, ao exemplo dos sacerdotes trabalhando no templo no sábado, ao exemplo da palavra que Deus havia dito pela boca dos profetas, que misericórdia é melhor do que o sacrifício, mesmo aqui Jesus dizendo para eles que não está escrito na lei que não pode fazer o bem no sábado, mesmo assim o versículo 14 mostra que nada disso os convenceu. E que a intenção deles, no versículo 10, que até então era para acusar Jesus, agora, no versículo 14, e os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Deus da glória. O que foi que Jesus fez? Para ser digno de morte. Que crime que Jesus cometeu, que produziu tanta ira no coração desses homens, para que eles agora não queriam apenas acusar Jesus, agora a intenção era matar. Curou um homem que tinha uma das mãos mirradas, que estava na sinagoga frequentada pelos fariseus, que esse homem nunca tiveram benefício desses fariseus. Nunca teve misericórdia. E agora ele foi alvo da misericórdia divina, e os homens estão irados e querendo matar Jesus. Coisa terrível é o coração do homem, meus irmãos, preso no orgulho. Então, no versículo 2, que lemos, eis que os fariseus questionam a Jesus porque os discípulos colheram espigas para comer no sábado. Até aqui, o versículo 14, nós vemos que os fariseus eram pessoas predispostas a não mudar seus conceitos. Mesmo diante de interpretações que comprovavam seus equívocos. Mesmo Jesus explicando para eles até agora, tudo que vocês entenderam estava errado. Vocês entenderam errado a lei. Vocês entenderam errado o propósito da palavra do meu Pai. Eu estou explicando para vocês a verdadeira interpretação. Mesmo assim, eles não aceitaram. Eles estavam predispostos a não mudar. E talvez você conheça alguém assim. Eu não mudo. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E vou morrer assim. Isto não é honra. Isto é orgulho. Isto não é dignidade. Isto é arrogância. Esse tipo de
comportamento se repete. E a humanidade caminha desta mesma forma. Não importa o que Jesus fale ou o que Jesus faça, muitos simplesmente não querem mudar. É Deus, é verdade. Deus, tem misericórdia. Alguém disse que cada tragédia, ou cada desastre, ou cada catástrofe é uma trombeta de Deus, avisando a humanidade para que ela se achegue a Ele. Mas a humanidade não quer ouvir. O que está acontecendo no mundo é um caos para fazer com que a humanidade desperte para a verdade. Mas o que a humanidade tem mostrado é que, na verdade, a maioria das pessoas simplesmente não querem mudar. Jesus, ao saber que agora o desejo dos fariseus era matá-lo, versículo 15 diz que Jesus se retirou de lá. Mas mesmo diante dessa ameaça, Jesus se retirou de lá, mas não por conta de intimidação. Porque a Bíblia diz no versículo 15 que acompanhou-o uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que eu sirvo. Aleluia. E ele continua curando, ele continua operando. Não importa a opinião da humanidade. Não importa o que pensam dele ou o que acham dele. Enquanto houver uma multidão seguindo a ele, ele vai continuar operando milagres. Creiam ou não, aceitem ou não, o nosso Deus é imutável. Glória ao nome do Senhor. Ele curou a todos. Então continue seguindo a ele, meu irmão. Continue seguindo a ele, minha irmã. Não pare pelo que diz a humanidade. Não pare pela opinião da sociedade. Não pare pelo que a mídia está dizendo. Continua, porque o beneficiado é você. O beneficiado sou eu. O meu Deus não muda. Aleluia. Glória a Deus. E porque Jesus curou a todos? Porque ao contrário dos hipócritas, ao contrário da hipocrisia dos hipócritas, os fariseus, Jesus é misericordioso. Aleluia. Aleluia. E o fato de Jesus ter se retirado de lá revela ainda outras duas características do nosso mestre. A primeira está no versículo 17, que diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Aleluia! Para que se cumprisse a profecia, glória a Deus. Aleluia. Ou seja, independente das circunstâncias, do perigo, das ameaças, Jesus era zeloso pelas Escrituras. Jesus se retirou de lá preocupado com a integridade das Escrituras. Um grande exemplo para nós. Nós também temos que agir dessa forma. Da forma que se cumpre em nós a palavra de Deus. Deus poderoso. Eu vou fazer assim para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Eu vou agir dessa forma, vou tomar essa decisão para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Para que a palavra de Deus seja glorificada na minha vida. A preocupação de Jesus era com a palavra. Ele priorizou a palavra em tomar uma atitude, em tomar uma decisão. Outra característica está no versículo 19, que diz que ele não contenderia. Para que ele não contende, ele não contenderá. O que isso significa?
Se Jesus quisesse reagir ou resistir aos seus perseguidores, quaisquer que fossem, na quantidade que fosse, nenhum deles jamais seriam pares sobre Jesus. Mas por que Jesus se retirou de lá? Para que não houvesse contenda. Por quê? Porque ele disse no capítulo 11, versículo 29, ele era manso e humilde de coração. Aleluia! Aleluia. Sabe o que isso significa? Ele não tinha que provar nada para os fariseus. Ele não tinha que perder tempo debatendo com os hipócritas. Ele tinha a ovelha para cuidar. Então ele era zeloso das Escrituras e ele era manso e humilde. Características do nosso Deus, do nosso Jesus. E assim, Jesus continuou curando. De tal forma, a leitura prossegue, e quando a gente chega no versículo 22 do capítulo 12 de Mateus, nós vamos ver que Jesus continuou curando de tal forma. Olha esse tal forma. Que forma? Cego via, mudo falava. Jesus continuou curando de que forma? Operando milagres. Não era qualquer tipo de cura, não. E inclusive libertando um endemoniado. A multidão estava admirada de Jesus. Porém, os fariseus, quando se depararam com este milagre de ter libertado de um demônio, um homem que também estava sofrendo e carecia de misericórdia, os fariseus então caíram na cova que eles mesmos cavaram. De tanto procurarem um sacrilégio em Jesus ou de Jesus, eles incorreram no pecado imperdoável. A Bíblia diz, no versículo 31 e 32, que aquilo que eles disseram, no versículo 24, era uma blasfêmia, não contra Jesus, não contra Deus, mas contra o Espírito Santo. E Jesus disse: esse pecado é imperdoável. Então, de tanto eles procurarem um motivo para acusar Jesus, eles caíram no pior deles. E não será diferente, queridos irmãos. A humanidade que tanto rejeita Jesus, a humanidade que tanto procura argumentos para não seguir a Jesus, inventa um monte de desculpas para não seguir Jesus, e Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está explicando: olha, a fé que você até hoje professou é errada. A forma de você acreditar em Deus, por mais que você tenha boas intenções, até hoje foi equivocada. A salvação não se dá por boas intenções. A salvação não se dá por boas obras. A salvação não se dá porque você acha que é uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém. A salvação se dá por um único caminho, por uma única pessoa, por um único sacrifício. Ela não é comprada com ouro, ela não é comprada com prata, mas ela custou sangue. Aleluia! Deus poderoso! E Jesus está explicando: há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito. Não existem outros deuses, não existem outros senhores, não existem vários céus, não existem outros caminhos, é um só. E a humanidade não quer ouvir, mas aqueles que quiserem continuar seguindo ao Mestre, no final das contas, verão que valeu a pena. Aleluia! Aleluia! Mas os que rejeitarem perecerão nos seus próprios pecados, porque Jesus disse aqui no versículo 37: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então os homens a si mesmos se condenarão. Este é o grande mistério. Deus, no
final das contas, não vai condenar ninguém. Os homens estão se condenando pelas suas palavras. Foi o que aconteceu com esses fariseus. O mesmo, meus irmãos, eu concluo dizendo que, mesmo diante do que Jesus falou, diante dessa sentença terrível, mesmo diante dessa verdade, mesmo os fariseus ouvindo isso, eles estavam com o coração tão endurecido que não houve da parte de nenhum deles sequer um esboço de arrependimento. Ninguém procurou se retratar com Jesus, nenhum deles. Pelo contrário, o versículo 38 mostra que a arrogância deles perpetuava. É como se Jesus não tivesse dito nada, ou seja, estavam alheios ao que Jesus estava dizendo, e este é o comportamento da humanidade diante da verdade bíblica. Estão alheias, é como se Jesus não estivesse dizendo nada. Tomaram a palavra, ou seja, interromperam Jesus. Jesus estava falando algo tão sério, e eles interromperam a Jesus para simplesmente pedir que Jesus então operasse um sinal para que eles pudessem ver. Uma humanidade, homens irônicos, homens afrontosos, irreverentes, corações obstinados. Jesus, então, sem dar assunto, os chamou de geração má e incrédula. Disse: não precisa mais de sinal para vocês. Basta o sinal do profeta Jonas. Ele estava dizendo dele mesmo: vocês podem me rejeitar o quanto quiserem, não fazer de conta que não estão ouvindo o que eu estou dizendo. Mas da mesma forma que Jonas, depois de 3 dias, saiu do ventre do grande peixe, ou aqui como ele diz, da baleia, o Filho do Homem vai sair do ventre da sepultura. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aleluia! E vocês vão ter que engolir cada palavra que vocês disseram. Geração má e incrédula. E ele encerra dizendo que a sua família é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus. A família dele, versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Glória. Quero orar nessa noite. Aleluia. Bendito Deus. Com você, Aleluia. que está ouvindo, que ouviu esta mensagem, que poderá ouvir posteriormente, que o orgulho, que a arrogância, que a presunção, que a jactância não prevaleça no seu coração e na sua mente. Glória a Deus. Exatamente exemplo desses homens, a humanidade segue se comportando diante de tantas verdades que Jesus está ensinando no decorrer dos dias, com uma única preocupação: que as pessoas ouçam a verdade que liberta, ouçam a palavra que vai conduzir o homem para os céus. Senão, um dia chegará um tempo, queridos, que não haverá mais volta, que não haverá mais como a misericórdia de Deus alcançar ninguém, porque naquele dia não será dia de misericórdia, será dia de juízo. É um domingo, é dia de culto, é dia de que nós geralmente estaríamos aqui com a igreja repleta de pessoas, ouvindo a palavra, onde geralmente a mensagem é eloquente,
é explosiva, é cativante. Bendito Deus. Mas há momentos, queridos irmãos, de que é o nosso coração que precisa ser chacoalhado. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Como foi cantado aqui. Mexe com a minha história. Glória a Deus. Louvado seja. Continue seguindo a Jesus. Ele vai continuar beneficiando os seus seguidores. Independente de como caminha a humanidade. Independente de como se comporta a humanidade diante da verdade que ele tem nos ensinado. Se nessa noite alguém que ouviu a palavra via a internet e entendeu que a fé até hoje que você seguiu, que você professou, estava equivocada, você entendeu errado, não seja orgulhoso. É Deus. Como foi dito no início deste culto, aí na tua casa, você pode dobrar os seus joelhos e fazer uma aliança com Jesus. Aleluia. E a partir de hoje segui-lo. Não seja um fariseu, Sim, Deus. não seja uma fariseu. Sirva a Jesus com a misericórdia pelo próximo, valorizando o próximo Glória a e não Deus. sendo um cego tentando guiar outro cego. Que Deus tenha misericórdia.